E Solari é o novo alvo do Vasco da Gama. O cruz-maltino busca atacantes capazes de fazer gol. E o argentino de 25 anos de idade, revelado no Tajeres, com passagem por Colo-Colo e River Plate até se mudar para o Spartak Moscou por 10 milhões de euros, entrou na pauta cruz-maltina. A informação é do jornalista Bruno Murito. 56 jogos desde que se mudou para a Rússia, com 14 gols e 4 assistências. Não se trata de uma operação fácil, certamente o Spartak Moscou vai querer no mínimo recuperar todo o investimento feito no atleta, mas pode surgir aí mais um reforço importante pro Cruz Maltino, que tem hoje como prioridades a contratação de um zagueiro. O Diego Carlos é o plano A, B e C, a aquisição de mais um volante, e o clube ainda espera por uma posição final do Deus, e jogadores no plural que marquem gols. Mesmo com a chegada do Colídio, há um entendimento de que o Vasco ainda precisa de um centroavante e de um ponta muito habituado a marcar. E Yeboah poderia ser esse atleta. O equatoriano, que disputou a última Copa do Mundo, prefere permanecer no futebol italiano. Também existiram conversas por John Córdoba, mas a pedida do Krasnodar da Rússia foi considerada muito alta. Vamos aos destaques desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2026. Daqui a pouquinho tem sorteio da Copa do Brasil. Eu vou explicar como vai funcionar. Mercado da bola. Quais são os alvos? Quem o Vasco está negociando? Quais são as possibilidades? Dívidas milionárias, pagamentos superiores a 20 milhões de reais? Por que o Vasco pode sofrer transfer ban? Como assim, Azevedo? Tudo isso e muito mais agora, e claro, a preparação para o jogo com o Olímpia. Então vamos embora, às 11 da manhã vai rolar o sorteio da fase quartas de final, aliás, das fases quartas de final, semifinal e a final também da Copa do Brasil. Os 8 times no mesmo pote: Vasco, Palmeiras, Santos, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vitória. Todos podem encarar todos, não tem essa de direcionamento. O que vai acontecer é, sorteia o confronto quartas de final, chaveamento para a semifinal e os vencedores desses confrontos fazendo a final de um lado, do outro lado da mesma forma. Se não, vejamos, Vasco e Vitória, cai esse sorteio. O vencedor encara o vencedor de Grêmio e Inter. Os vencedores, de um lado da chave, um deles já é o finalista da Copa do Brasil, do outro lado, Palmeiras e Santos, Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Só para você ter uma ideia. Final única, dia 6 de dezembro, a CBF ainda não determinou o local. Pode ser em Brasília, mas não está determinado o local. A CBF vai anunciar o quanto antes. Tem até um mês para fazê-lo. Mas o Júlio Avelar, que é o diretor de competições, disse que vai anunciar o quanto antes. Será que hoje, durante o sorteio, vai fazê-lo? Live, hein? Assim que acabar o sorteio, nós vamos fazer uma live repercutindo o sorteio, o caminho do Vasco até a final da competição, 4 milhões de reais por ter chegado já nessa fase, e claro, o presidente estiver lá, nós vamos ouvi-lo, o Admar, um representante do Vasco, vamos ouvi-lo para você, que é um fanático vascaíno. Então, Vasco segue no mercado, de olho na zaga. Diego Carlos, do Fenerbahçe, e Gabriel Pereira, do Copenhagen, da Dinamarca, são os alvos. O Gabriel, inclusive, recebi do meu amigo Robert Dominguete. Um grande abraço, Robert. Quero você lá no Grupo VIP, meu amigo. Ele está com a gente como membro do canal há muitos anos. Ele mandou, falou: Fábio, olha, o Gabriel começou a seguir o Vasco, curtiu um comentário do MC Darlan e tal. E aí, será que não tem negócio? 26 anos, 1,88 m, tem contrato com o clube dinamarquês até 30 de junho de 2029. É um dos alvos do Vasco da Gama. Porém, o principal é o Diego Carlos, mais velho, 33 anos, mais experiente, rodado na Europa, Sevilha, Aston Villa, está no Fenerbahçe, 1,86 m. E é um jogador que o Vasco conta com uma rescisão contratual junto ao clube turco para acertar. É um jogador que chegaria com status de titular absoluto, não precisa ser experimentado, já é um jogador rodado e que comandaria a nossa zaga junto com o jovem Robert Renan, que está subindo de nível no comando do Pedro Emanuel. Outra função que o Vasco segue no mercado e vai trazer, tem mais um mês de janela, tá, gente? Janela fecha dia 11 de setembro. O atacante Yeboah.
Yeboah atua no Venezia, tem contrato até junho de 2028, 26 anos. Esse equatoriano que jogou a Copa do Mundo é tido como um dos principais nomes para o setor. Vasco fez uma proposta, mas sabe que ele aguarda alguma solução dentro da Europa. Caso não fique na Europa, que é um desejo inicial dele, e é nítido, né? E é justo, né? O cara tem 26 anos, o Vasco da Gama aparece como uma boa opção. Então o Vasco está no aguardo, assim como o Brian Rodrigues. O Vasco já fez uma proposta pelo atleta, negada pelo América do México, e segue no aguardo também dessa definição. Ou seja, zaga e ataque são os focos do Vasco. Sousa e Facundo Colídio já estão treinando no CT Moacir Barbosa. Quinta-feira tem jogo com o Olímpia. Há pendências nessa inscrição na Comebol, por isso dificilmente eles jogariam na quinta, mas domingo contra o Santos, aí sim o Vasco, sem pendências, colocaria os atletas em campo. Vasco que volta a campo às 7 da noite, na próxima quinta, em São Januário, ingressos esgotados, a torcida vai fazer uma grande festa, empurrar o time rumo à fase quartas de final da competição internacional, e o técnico Pedro Emanuel avalia a volta do Andrés Gomes, né, jogador que não enfrentou a equipe do Bahia por conta de dores no pé, vem sendo reexaminado dia a dia e a tendência é que ele volte à equipe. O Andrés é um jogador de mercado, em que o mercado sonda o Vasco para saber a situação dele. Não está à venda. O Vasco vai vender, não está à venda. Mas uma boa proposta é sempre um bom negócio. O Vasco avalia o seu elenco. O elenco não é um elenco numeroso, é um elenco enxuto. Então, qualquer saída depende de novas chegadas. Então, é assim que está avaliando a diretoria do Vasco. Mas o problema está no dinheiro. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, determinou, depois de um procedimento, que o Vasco tem até o dia 25 desse mês para fazer o depósito no valor de 10 milhões de reais para começar a quitar as dívidas que tem com ex-atletas, clubes, empresas, né, que agenciaram negociações, totalizando 112 milhões de reais. Procurei o Vasco da Gama para entender se essas disputas, esses valores, não tinham sido incluídos na RJ, mas pelo visto não. O Vasco não respondeu, né? Então o Vasco tem que depositar um valor anual para começar a abater essas dívidas. 112 milhões. O Vasco pediu 10 milhões por ano, havia uma expectativa por parte do CNRD de 20, chegou-se ao número, nem eu nem você, de 15 milhões de reais por ano e 10% da receita bruta de premiações que o Vasco obtiver junto à CBF. Por quê? O Vasco deve clubes, tem honorários por aí, o Vasco deve Santos, Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro. Do Inter, por exemplo, que é a maior dívida, bate 21 milhões de reais. Aquisições feitas lá atrás e que não foram pagas. Se o Vasco não entrar na fila e pagar direitinho, corre o risco de transfer ban. E aí, meus amigos, se a gente está falando de contratações, como essas contratações vão ser registradas? Então o Vasco tem que começar a pagar. Que absurdo, Azevedo, sim. Por isso que o Vasco está nessa situação. Por dívidas absurdas, como essa do Internacional de 21 milhões, tem a ver com o David, com o Andrés Santos, ex-jogador do Vasco, que não pagou, recebeu do Chelsea, não pagou. Lembra daquela história da 777? Enfim, claro que os credores executam o Vasco, não tem amor não, meu irmão, estão certíssimos. Se você me deve, eu vou executar. E algumas das dívidas, e essas não entraram na RJ, como outras também. Há dívidas de tributos que não entraram na RJ e que o Vasco tem que negociar com o governo, por exemplo. Vasco otimista em fechar com mais um reforço. Vale 9 milhões para o Cruz Maltino. Vou falar sobre CBF, fazendo anúncio oficial. Movimentação do mercado da bola. O Vasco que realizou uma última proposta por atacante. Vamos falar sobre isso e muito mais. Galera, hoje, por volta das 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, horário de Brasília, teremos o sorteio oficial da Copa do Brasil. E a classificação que vale cerca de 9 milhões para o Vasco. E cada premiação
a recuperação no Campeonato Brasileiro, o avanço também e buscar a vantagem na quinta-feira na Copa Sul-Americana é fundamental para os planos do Vasco. Daqui a pouco eu vou falar sobre alguns planejamentos em relação também a pagamentos de dívidas e muito mais. Lembrando que estaremos ao vivo, né, daqui a pouco, diretamente da sede da CBF, para saber qual é o próximo adversário do Vasco na competição nacional. E aí, jogos de ida, né, dia 26 e 27 de agosto, jogos da volta, dia 2 e 3 de setembro. Então são os compromissos aí, né? Tem a lista: Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, Vitória, Santos, Palmeiras. Quem será que vem pela frente? Quem vier, com certeza o Vasco aí está pronto para buscar essa classificação. Daqui a pouco deixo o sino ativado para você acompanhar ao vivo com a gente pelo BTB Esporte, a nossa equipe, eu juntamente com o Mumuzinho da Colina, o Brian, toda a nossa equipe também direto do estúdio, fazendo uma cobertura completa do sorteio da Copa do Brasil, beleza? Mudando aqui de assunto, falar sobre um pouco o mercado da bola. A última proposta, informação do amigo Vene Casagrande, é que na segunda e última proposta que o Vasco fez ao Spar da Praga por John Mercado, por 7,2 milhões de euros. Boa grana, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O clube, inclusive da República Tcheca, não quer abrir mão do atacante de 24 anos, por entender que ele é um atleta mais importante do elenco atualmente. Era assim, o Vasco, que já estendeu ali, né, as contratações sobre os números de estrangeiros, inclusive para ser relacionado, né, são 9, e aí o Vasco agora tem 11 estrangeiros no elenco, dois, né, com o Facundo sendo bidado, o Sousa sendo bidado, 2 vão ficar de fora ali da lista dos relacionados, né, o que indica pode ser o Marino, pode ser o Saldívia, e não se espante se o Vasco tratar aí de negociar esses jogadores por venda ou por empréstimo. Então, essa é a informação. E aí você tem o Vasco, que fez a última proposta, foi recusado pelo clube da República Tcheca, o Spar da Praga, e aí o John Mercado, muito difícil, né, essa negociação ela acontecer. Mas mesmo assim, eu vejo nesse momento o Vasco buscando melhor oportunidades no futebol brasileiro, jogadores brasileiros, seja no futebol brasileiro. Tem a situação do Diego Carlos, que a gente vai tratar já já. Aliás, já vamos entrar nesse assunto, mas não vejo aí o John Mercado sendo aí a solução, né, para o setor ofensivo do Vasco, embora o Cruz Maltino esteja aí interessado em trazer um centroavante, o cara para também resolver esse problema de um finalizador seria o mais importante. Torcedor, vamos falar sobre essa situação do otimismo, né, sobre o Diego Carlos. O zagueiro quer a rescisão contratual com o Fenerbahçe e pode avançar nas tratativas, nas negociações com o Vasco. O zagueiro já demonstrou esse interesse em voltar ao futebol brasileiro, em estar no futebol brasileiro. Ele foi um dos jogadores ali atuando também na seleção e é um zagueiro que o Vasco já trabalha para resolver a questão até salarial. É um jogador que recebe um pouco mais ali de 2,5 a 3 milhões no Fenerbahçe. O Vasco trabalha para diluir esse valor salarial, chegar ali num denominador comum, mas tudo vai depender da questão da rescisão. Não tendo rescisão, sem negócio. Se ele conseguir rescisão para chegar de graça, aí o Vasco negocia salários e luvas para ser aí o próximo reforço do Vasco. Então há um otimismo nessa questão, né? A questão do Vasco, do Diego Carlos conseguir resolver essa rescisão contratual. Vamos mudar de assunto agora em relação ao mercado da bola. Qualquer novidade eu trago no vídeo, no plantão direto da CBF, falar sobre o plano de pagamento, os valores que o Vasco, por exemplo, tem nas classificações e premiações na Copa do Brasil Sul-Americana, porque é importante para organizar a questão das dívidas, porque o CNRD determinou sobre o plano de pagamento do Vasco na recuperação judicial. O clube terá que pagar 15 milhões de reais anualmente e destinar 10% da receita bruta de todas as competições da CBF e Conmebol para quitar
suas dívidas trabalhistas. Ou seja, o Vasco vai estar ali sendo valorizado, né, com os credores, porque é sempre importante você ter essa valorização. Fazendo um paralelo aqui muito simples, né? O problema não é você dever, claro, se você não tiver dívidas, melhor ainda. Mas se você deve a alguém, não custa nada você dar uma satisfação. Estou aqui pagando, paguei ciclano, paguei beltrano. Você ter uma aproximação com os credores, isso dá credibilidade no mercado, valoriza a sua marca. E é o que o CNRD determinou. E aí o Vasco, daqui a pouco com a venda, com o Lamac, 15 milhões não vai ser nada. Então, assim, é importante, né, cumprir ali para você não sofrer nenhuma advertência da CNRD. E aí tá tudo explicado direitinho, até uma matéria do GE que trouxe o seguinte: o time tem 5 dias para avisar aos autos da ação. Em caso de descumprimento da medida, o clube sofre transfer ban. Existe o detalhe também que é destinar 10% da receita bruta de todas as competições e também 90% desse dinheiro será repassado aos credores, ou seja, e 10% será usado para pagamento de honorários que não foram honrados. O pagamento do dia 25 de agosto deverá destinar os valores equivalentes de janeiro a agosto de 2026. Assim, o Vasco vai depositar de uma vez 10 milhões para o CNRD. Os valores serão atualizados anualmente e cada mês de outubro considerado o IPCA dos últimos 12 meses. Em 20 de agosto, o Vasco deverá apresentar nos autos uma nova projeção de pagamentos dos créditos. Então, tudo isso já sendo costurado para o Vasco resolver ali as suas dívidas. Falando agora em anúncio oficial, tá? Porque a CBF anunciou as novas regras a ser cumpridas no futebol brasileiro. Uma delas, tá? Pra gente trazer, foram pelo menos ali um pouco mais de 10 regras. 8 segundos com a bola nas mãos. O goleiro que exceder o limite vai ser ali escanteio ao adversário. 5 segundos para arremesso lateral. Contagem começa quando o jogador tiver a bola nas mãos. 5 segundos para cobrar tiro de meta. O árbitro apita a conta de 5 segundos caso o goleiro exceda o tempo. Concede escanteio ao adversário, ou seja, 8 segundos com a bola nas mãos. 5 segundos para a cobrança do tiro de meta. Então, praticamente aí, 13 segundos, né? 8 segundos para você colocar a bola no pé, preparar, e mais 5 segundos para você cobrar. Então, são algumas regras aí que está já anunciado. 1 minuto fora após atendimento. O atleta que for atendido no gramado precisará sair e deve permanecer fora por 1 minuto. 10 segundos para deixar o campo em substituições. O jogador que deve sair pelo ponto mais próximo de forma que acelere sem caminhada. Ou seja, algumas mudanças, né? Somente o capitão fala com o árbitro. Tem que lembrar isso ao José Pereira de Lima, né? Porque o Thiago Mendes foi falar com ele e deu cartão amarelo. Cobrir a boca em discussão, vermelho, protocolo Vini Júnior. Checagem do VAR para aplicação do segundo cartão amarelo. Checagem de VAR para escanteio concedido por engano, já aprovado para 2027 também. Então tudo isso já anunciado de forma oficial. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.